Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, advogado Marcos Vinícius Jardim, e o também advogado Ednei Muniz. O nosso tema é a reforma política. O nosso diretor Márcio Nunes disse no intervalo que se a gente não consegue se entender aqui em 5 pessoas, imagine lá no Congresso tem quase 600 parlamentares, vai ser difícil parir essa reforma política. Doutor Marcos Vinícius, o senhor estava explicando a questão da proposta da OAB, vamos esclarecê-la melhor para os nossos telespectadores. Teria mais algum outro ponto, assim, fora? Você falou em financiamento público e voto falou em lista, fechada em 2 turnos, maior participação das mulheres. Como é essa maior participação? Através de cotas realmente efetivas. Hoje, 50% do eleitorado brasileiro são de mulheres e, salvo engano, no Senado, menos de 8%, 9%. Na Câmara, acho que pouco mais de 20%. Não chega. Não chega 11%. Tá, mas me daria uma oportunidade de fazer um comentário sobre isso aí? Lógico. Olha, a legislação de hoje, Ney, prevê 30%. que 30% seja para um sexo, não é para mulher. Gênero, pode ser um gênero, pode ser 30% de homens, 70% de mulheres. Ou 30%. Ou inverso. O inverso. O que é que acontece? Narciso, e eu que faço parte de partido político, Não tem um partido que consiga preencher o espaço de 30%. Com isso, acaba prejudicando a chapa como um todo. Então, vamos acabar com esse negócio de cota, meu Deus do céu. Se tem mulher que tem a liderança, que seja capaz, o próprio partido se encarrega de botar 100%. Ou construam essa liderança. Nós tivemos um debate a respeito disso. A cota vai prejudicar. Nós tivemos um debate a respeito disso nas regras de eleições internas da OAB. A OAB, o Conselho Federal, definiu também a cota de 30%, inclusive como cláusula, como condição de validade de uma chapa eletiva. Ou seja, no sistema da OAB, no país, aquela chapa que não conseguir 30% das mulheres, ela não vai conseguir disputar a eleição, não é uma faculdade. E a grande temática, e foi levantada essa questão também de não conseguir, é exatamente por essa cultura de secular das mulheres estarem alijadas da vida política, seja do política nacional, seja no caso da OAB, que também é um mundo totalmente masculinizado também, acho que no Conselho Federal são muito menos. Eu consegui aqui, junto com o meu grupo, a gente conseguiu um pouco mais de 20% nessa composição que tem do atual mandato. Não conseguimos os 30%. Mas tem que ser uma batalha árdua. Hoje, inclusive... Mas olha só, hoje, inclusive, eu falo isso. A partir desse momento, no café da manhã que tivemos hoje na sala de apoio ao advogado no fórum, foi um chamamento às mulheres. Não há mais motivos dentro do sistema OAB para dizer que há discriminação, preconceito com as mulheres, porque é obrigatório. Então fizemos um chamamento. A mulher tem que também ter interesse de participar. Eu concordo plenamente nisso. Hoje, ainda essa cultura, a mulher que não quer participar da vida política. Exato. Mas eu acho que quando você cria mecanismos hoje, por exemplo, dentro do grupo que eu trabalho, eu estou obrigado, de estimular as mulheres na participação política da OAB, porque senão meu grupo não tem como concorrer nesse ano, que as eleições da OAB são agora no mês de novembro desse ano. Então, criou um clima de estímulo. Eu vou ter que trazer essas mulheres para que elas possam participar. Só para você ter uma ideia, Ney, pra você ter uma ideia, esse estímulo é válido. O estímulo é válido. Mas para você ter uma ideia da realidade atual, tem partido aí que colocou, digamos, conseguiu preencher os 30%, só os nomes são só para constar. É a esposa, né? É a esposa, é a empregada do amigo, é não sei quem tem mais lá. Aí você vai ver lá 0 votos, mas preencheu. Osmir, Então, que as mulheres não me levem a mal. Que as mulheres não me levem a mal. Cuidado com a viagem. Até porque a Serninha não me perdoaria. Não, cuidado com a viagem. Mas o grande Cuidado problema... com o que você vai falar. O grande problema é porque a atividade política exige que o elemento, a pessoa, homem ou mulher, muitas vezes a mulher tem um programa, tem uma reunião política no sábado. A mulher não vai porque tem que ir para um unicórnio.
Não sejamos preconceituosos. Deixa eu concluir. Não é preconceito. Aí, a reunião numa quarta-feira. Não, que eu não posso perder o capítulo da novela tal. Será que não tem nada a ver com isso? Não. Olha, eu disse que eu estou fazendo aqui o papel do dia, advogado do diabo. Total. Eu acho que você não vai mais na viagem. Arquibaldo, peço Pois não. oportunidade. Eu vou discordar do Narciso e do Osmir, Não, o bem porque, que... na verdade, o Narciso e o Osmir, e aqueles que pensam assim, existe um desequilíbrio histórico nessa Não, é relação. desequilíbrio, eu também E reconheço. todo mundo. nós temos que articular mecanismos que possam desequilibrar mesmo essa força masculina para que possa lá na frente igualar. O objetivo é que não tenha isso. Eu acho que no ideal é não ter isso, né? Não ser necessário você ter isso, assim como cotas para isso, cota para aquilo. Eu sou contra esse negócio de cota. Ad eterno. Eu acho que tem que chegar um momento que tem que ser igual. Mas no atual quadro, eu tenho um dado que ele é interessante. Se nós pegarmos as 20 principais democracias do mundo, o Brasil, ele ocupa a última posição, se colocar o Brasil entre as 20 maiores democracias do mundo, em se tratando de representação das mulheres no parlamento. Enquanto você parece que Israel já está com 45%. Enquanto você Enquanto você tem em média quase 25% das maiores democracias do mundo ocupadas, com o seu parlamento, a sua representação política em todas as esferas ocupada por mulheres, no Brasil a média é 9%. Mas eu concordo com o Narciso quando ele diz que tem que haver um impulso. Eu lembro que eu encontrei o Narciso uma vez no shopping, e toda vez que eu encontro o Narciso, inevitavelmente nós vamos falar de política. E eu estava falando de política, o Narciso disse, eu fiz uma colocação e ele disse, você tem que insuflar, você tem que fazer a coisa acontecer. Então as mulheres, elas precisam lembrar que... Mas eu pergunto só para ti, isso é uma questão que de lei ou de militar, cultura? que precisam ter É de lei ou de cultura? política. Porque o espaço disponível já está. Já está, hein? Eu conheço várias personalidades, várias mulheres que têm esse impulso e participam da vida política naturalmente, mas essa não é uma realidade. Eu acho que a gente tem que parar. Não sei se nós estamos falando pela no força sentido dos pejorativo, o pré-hífen conceito de que a mulher não gosta de participar da vida política. Eu acho que não. Eu acho que nós temos a obrigação de criar um clima de que elas se sintam à vontade, porque a gente cria isso e acha tão normal. Mas tem hoje o clima nós e não achamos... se consegue. Por quê? Não, acho que não tem esse clima, não. A gente acha tão normal dividir uma mesa de debates e até de contrapontos numa mesa dessa totalmente masculinizada. Talvez não tivesse esse mesmo sentimento se tivesse uma mulher aqui dizendo contra o teu pensamento, contra o meu, de uma maneira tão tranquila e tão democrática como nós estamos fazendo aqui. Eu ainda acho que existe, mais uma vez falo, um pré-hífen conceito em relação às mulheres na vida política. Agora, Narciso, que as mulheres ingressem na política, mas continuem no salão, porque não podem perder aquilo que a mulher tem que ter, que é a beleza. Só um minutinho. Só queria fazer eu não entendi essa questão da uma mulher aqui presente. Eu queria entender. Eu acho que eu coloquei uma manifestação, né, até um tanto quanto no dia, nessa semana de comemorações do Dia Internacional da Mulher, que eu falei assim, a gente não pode infantilizar a mulher com homenagens rasas. Mulheres, lógico, né, todo mundo falou, são flores, são lindas, são maravilhosas, e são. Mas a gente tem que parar de achar que a mulher pensa diferente do homem nesses aspectos. A gente pode debater na mesma altura aqui, inclusive, num nível, a mulher num nível muito superior dos homens. E a gente não consegue criar um clima desse, trazer. Por quê? Exatamente. A gente tem que se perguntar. Muitas vezes mais madura. Aqui, inclusive, minha mulher também lá em casa, não pense que nós aqui estamos contra a participação. Ao contrário. Nós queremos que a mulher participe cada vez mais. E ao contrário também, nós estamos dizendo que cota não resolve, mas olha porque nós temos dificuldade hoje de preencher os 30%. Mas sabe por quê? Porque também ninguém vai atrás. Eu não vou, você não vai. Não tem mais, entendeu? Eu queria perguntar ao senhor, qual seria a sugestão para que as mulheres participem? Como eu falei, acho que o sistema OAB hoje foi muito corajoso de obrigar, entendeu? De estabelecer uma cota rígida, no mínimo 30%, como condição de validade de uma chapa eleitoral. Se não conseguir, não consegue se inscrever. Sim, mas
doutor Mas Marco, aí que tá. doutor Marco Aí que tá, Vinícius. não só, mas aí que tá a questão. A gente não pode pensar nisso não só em período eleitoral. Desde, como eu tô falando, já quando eu participei desse grupo nessa campanha, eu tentei cumprir essa meta antes até, não consegui. Desde o começo do mandato que eu estou exercendo, tenho tido uma interação muito grande com a Comissão da Mulher Advogada e temos trabalhado muito no aspecto social, de visitas à Casa Abrigo, Casa Maternidade, situações, mas tenho cobrado mais no aspecto corporativo. Tenho cobrado muito das Narciso, mulheres. o tempo está indo e nós não estamos discutindo a cláusula de barreira, que eu gostaria de ouvir os Mas dois. deixa eu só fazer aqui uma pergunta aqui para o doutor Marcos, para provar que eu sou contra a instituição de cota em qualquer aspecto, na universidade, em tudo. Mas, doutor Marcos Vinícius, um partido é obrigado a apresentar 30% das cotas. Certo. O partido que tem, pode apresentar 30 candidatos, ele tem que ter 9 candidatos. 7, não, 9, é metade? Um pouco mais isso. 9. Aí o partido não encontrou. Mas para registrar a chapa, tem que botar 9 nomes. Aí botou 9 nomes. Aí vem a campanha eleitoral. Essas pessoas não participam do processo eleitoral. Aí são as 9 menos votadas. Não fica pior? Não, mas sabe Aí por emenda quê? que eu sou nesse? Sabe por quê? Porque você está pensando nisso só no período eleitoral. Nós temos que mudar essa cultura. Já que a gente quer, nós precisamos colocar 9 e 9 proativas, a gente tem que criar uma cultura realmente de participação. Aí o senhor está. Deixa eu fazer uma O colocação. senhor está me insultando a dizer. Quem vai aí ela estimular- prefere o salão de beleza. Quem vai estimular a participação das mulheres na política são as próprias mulheres. É o engajamento pessoal, é a luta delas próprias. Mas eu estou preocupado, Agora, doutor Ednei. Vamos eu deixar ele falar acredito, também. Narciso, que o salão de Não, beleza só nessa, e até a eu gosto de mulher novela agora. não prejudica esse ativismo feminista na política. Nós precisamos ter esse impulso delas mesmas. Não, mas você pode estar aí a Nós não boutique, podemos você pode ter. estar muitas Nós temos Ei, hoje os o maiores shopping defensores center, da ora. causa, os maiores defensores dos projetos que interessam à causa feminista no Congresso Nacional são homens. Mas olha, eu queria. São homens. eu E queria as ouvir- mulheres, quando vão para o Congresso Nacional, elas só vão para defender as causas feministas, como se só existissem essas causas. Então, nós não precisamos de mulheres para ir para o Congresso defender só as mulheres. Não, Nós claro temos, que nós temos que ter representação Gostei. feminina no Congresso Nacional, que é diferente de ter uma representação que só tem uma pauta, que é a pauta de gênero. Então, Mas aí eu não precisava concordo. ouvir, antes de encerrar esse programa, a opinião da OAB, dentro da proposta que fez como sugestão ao Congresso, sobre a cláusula de barreira. Se a OAB discutiu isso e como é que a OAB... Não. vê- A partir do momento que ela colocou essa lista em votação dupla, ela entende que esse é o Entende, sistema... realmente ela completa. É. Ela já completa. faz a barreira já, né? Ela faz Já a faz barreira. automaticamente a Ela barreira. faz uma barreira natural. Sim. É. Então ela é favorável Sim, né, se cria através desse mecanismo sistema. Ela para só evitar. fortalece Sim. os partidos. Então ela atua como. Agora nós temos que ter mecanismo de impedir a criação de novos partidos. Desculpa que eu vou falar aqui, alguns aí confundindo democracia com democratismo, pode entender errado, mas não existe democracia, por mais complexo que seja o Brasil, por mais plural que seja o Brasil, não dá para fazer um debate político sobre nossos problemas, 40, 50, 60. Nós temos 32, não é isso? E 26 na fila. E alguns aí na fila. 26. Osmi está precisando de criar um também. É. Você tem hoje ministro de Estado declarando publicamente que vai criar partido para fazer barganha. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma aberração do nosso sistema. Então, não dá, por mais complexo, por mais plural que seja, não tem necessidade de ter um partido político para defender os aposentados, ter um partido político para defender só professor. Agora vai sair o partido dos militares. Nós temos que ter partidos. Eu acredito que com uns 10 partidos já daria para fazer um debate Ednei, contemplando toda essa deixa eu fazer realidade. aqui, dar um exemplo para você mostrar a que ponto essa avacalhação chegou. Qual é a sigla do partido do Levi Fidelis? É o Levi já deve ter criado uns 5 a 6 partidos. Levi Fidelis. Não, também está pedindo demais para mim. Levi Fidelis. Ele já foi candidato 4 vezes a presidente da República, 3 vezes a governador de São Paulo, 3 vezes a prefeito de São Paulo, 1 vez a deputado federal e 1 vez a deputado
a vereador. Nunca se elegeu. Mas há 20 anos, É um persistente. mais há 20 anos, que o partido dele, até porque é um dos mais velhos. Mas, Narciso, o partido arrecada, arrecada dinheiro. põe dinheiro. Tem muita gente que Ah, ganha dinheiro isso é sendo extremamente candidato. rentável. Então que seu Levi Fidelli continue mantendo Eu o não partido vou falar dele, aqui o nome mas de sem uma direito a personalidade franquias públicas. Que o Narciso conhece. Ednei, Eu não vou falar o nome dessa Quem? Nós estamos chegando ao que o final do Narciso programa. conhece, que usa de candidaturas para fazer dinheiro para si, para tirar dinheiro de cofre de campanha, de caixa 2 que chega na campanha, para tirar dinheiro para si. Não, e os partidos do Brasil hoje são verdadeiras franquias. Personalidade que você conhece. Sabe disso, né? Que você tem que pagar, para estabelecer num estado, tem que pagar a direção nacional. É uma franquia. Aí o cara no outro dia põe no jornal: temos vaga para candidato a deputado estadual. Estamos chegando ao final do programa, 1 minuto para cada um dos nossos convidados. Ednei Muniz, por Mais uma favor. vez, obrigado aí, o Narciso, o Osmir. Eu gostaria mais uma vez de convocar a sociedade para que assinasse. A proposta da OAB é uma proposta de lei de iniciativa popular. A OAB pretende arrecadar algo em torno de 1.500.000 assinaturas até setembro, e precisa encaminhar esse projeto até setembro, porque em setembro é o prazo para que as propostas sejam aprovadas e sancionadas e colocadas em vigor para a próxima eleição. Eu não concordo na integralidade, não, mas eu acredito que pelo que está se discutindo aí, é a melhor síntese que foi feita até o momento de projeto de reforma política, porque é realista, atende àquilo que o Brasil precisa. Nós vivemos uma crise. Eu acredito, viu, Osmir, que o Petrolão vai servir para uma coisa, para se fazer uma reforma política decente nesse país. Porque todo mundo sabe que o Petrolão é uma aberração produzida pelo financiamento, por essa esculhambação que é o sistema de financiamento de campanha. Então, ficam as considerações e aí deixar mais uma vez, viu, Arquibaldo, que eu fiz o convite ao senador Petecão para discutir, inclusive eu como eleitor dele, né, fui eleitor dele, tenho o direito de questioná-lo. Gostaria de ter uma oportunidade de discutir a qualidade da atuação dele, com todo respeito que tem ao senador, mas fica aqui uma provocação que já foi feita a ele. Está feito já o desafio, então cabe ao senador Petecão aceitar ou não. Tom Marcos, por gentileza, 1 minuto. Agradecer mais uma vez o convite, Arquibaldo, Narciso, Osmir. Mais uma vez me sinto em casa nessa emissora. Agradecer pela oportunidade e pela temática tão importante nesse momento em que o brasileiro está tão saturado disso tudo que está vendo. Eu acho que mais e mais programas desses devem acontecer para que a gente consiga transmitir para a sociedade o que a gente pensa de melhor e, acima de tudo, um amadurecimento institucional da democracia brasileira que a gente tanto precisa, né? Então, agradecer e desejar boa noite a todos. Obrigado. Meus agradecimentos a Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, Dr. Marcos Vinícius Jardim, Dr. Ednei Muniz, e a você que todas as sextas-feiras nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8, a partir das 9 horas da noite. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.